Aliás, gente, onde que fica essa gravação depois? O Gui tá deixando no drive, cá. Tá bom, então. Obrigada, que eu quero ver a de ontem. Uhum. Ontem realmente vale muito a pena, hein, Karina? Uhum. Bom, vamos lá. Gente, o Matheus, né, o que é importante a gente... Eu acho que esse é o momento, assim, de vocês serem muito generosos com o Matheus, porque o Matheus, ele está vindo para o grupo, né, a primeira vez, né? De pensar o Thiago já participou do grupo várias vezes, desde o ano passado, o Rômulo, né, já fez IC no grupo, já é do grupo. Acho que o Matheus é o recém-chegado aí, né, na teoria, no modo de trabalhar do grupo. Então, assim, ajudem em relação aos objetivos, ao que ele está querendo pesquisar. Vocês ouviram a proposta dele, tentem pensar nas coisas que o grupo já fez, e será que a proposta dele é uma proposta interessante, enfim, no que ela avança, né? Ele vai trabalhar com o ensino médio. Que sugestões vocês poderiam dar? E aí faz uma primeira rodada disso, depois a gente pode ir lá no conceito, né? Nos conceitos que ele trouxe, de imaginação, memória e consciência. Isso. Nem sei. Na verdade, consciência, acho que eu ia tirar, não sei, eu ia discutir aqui também. Pode deixar que nós vamos resolver. Tá bom. Ju, boa. Oi? Eu começo? Você vai falar aí. Sabia que eu ia começar, Ju. Nossa, tá, eu começo, tudo bem. Matheus, você pode só retomar na tela dos seus objetivos, por favor? Aqui. Tudo bem, Li? Falei Obrigada, que você, acho que você estava fora. Tava, eu fui na árvore, dei uma corrida na árvore. Tá. Tudo bem, Vera? Tudo e você. Desculpa. Nossa, eu acho muito, muito legal, né? Eu sei que a Vera falou para a gente fazer uma apanhada, mas eu vou começar assim pelo que eu vi da sua apresentação, Matheus. Eu acho que o que você inova no grupo, e aí vocês me falem se eu estou errada, ou sei lá, mas uma coisa que eu acho muito legal no seu trabalho que você trouxe é a memória com a imaginação. Eu acho que estudos de memória no grupo, não lembro, acho que a gente teve a IC do Felipe só, foi Felipe, foi o Christian, não lembro. Foi uma IC que a gente discutiu sobre memória e depois a gente não falou mais sobre isso. E essa ideia de você ligar memória com imaginação, de pensar assim, como que eles vão ter um futuro, seja lá qual é a definição aí que vocês escreveram, futurizado, perspectiva de futuro, enfim. Mas acho que essa ideia de ligar para eu pensar ou para eu imaginar aí o que eu quero fazer, obviamente, né, para nós, pelo menos no grupo, para a gente é muito óbvio que a gente precisa voltar aí ao que a gente sabe, ao que a gente tem de vida, né, de história de vida. E essa ideia de ligar com a memória eu achei muito sensacional, assim. Eu acho que isso para mim, isso é uma inovação assim, no grupo, pelo tempo que eu tô, que eu vejo das produções, tá? E aí eu acho que até pensando, né, e você pensando junto com a Vera, você consegue até repensar aí, claro que os objetivos, eles são repensados para sempre, né? Mas de fazer, assim, um direcionamento para isso, em como que a minha história, ou como que as minhas tudo que eu sei, né, de mim, da vida, pode me ajudar aí a construir a minha perspectiva de futuro e como também o psicólogo pode trabalhar com relação a isso, né? Porque acho que dá para fazer assim uma relação de que quando eu sei o que eu posso, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu quero, ou o que eu construí assim de pontos, assim, sobre a minha pessoa, aí aumenta muito mais a minha potência de ação, de saber de que forma que eu vou escolher, o que eu vou escolher para um futuro. Acho que é isso. Me inscrevo no quê, gente? Que a Lilia tá falando aqui. O que é isso? Me inscrevo. Ah, tá.
Mas é isso, a Lília pode falar agora. Ju, só uma coisa aí, falando de memória, um esquecimento imperdoável. A senhora não trabalhou com memória no mestrado, não, né? Acaso a gente não tem um artigo publicado sobre isso na Psicologia da Educação da PUC de São Paulo? Memória, não. Não? Não. O que é, então? Atenção? Não, o que você tinha me proposto, que eu não esquecia, é que eu agora traga a memória também para falar sobre o enlace emocional, que foi, acho que alguém cobrou isso na minha banca, que eu esqueci quem era, mas... Ô, Ju, qual é o título, objeto daquele nosso artigo da Psicologia da Educação, que saiu ano passado, depois de uma década? É sobre a sala de recuperação, é sobre o processo de atenção. Junto com memória, eu acho que a gente fala, hein? Não, acho que eu falo memória é importante, mas só. Tá bom. Só lembrando, tá bom. Agora é a Lilian. Bom dia para todo mundo que eu não dei bom dia ainda. Matheus, obrigada pela apresentação. Então, né, ao ouvir você, algumas questões me surgiram, foi muito bom, né, ver como essa pesquisa vai sendo construída a partir das suas vivências, né, a partir dos sentidos que você atribui a uma adolescência que não está tão longe, né, porque você é da turma aí dos millennials, como diz a Fer. E aí eu fiquei pensando em algumas questões que são desejos meus, né? E que talvez a gente precise avançar no grupo. A gente tem construído um corpus de conhecimento consistente, né, muito sólido em relação às perspectivas de futuro, em relação às perspectivas do futuro visado. A gente tem conseguido, a meu ver, demonstrar com as nossas pesquisas a importância da contribuição do psicólogo na constituição e manutenção desses espaços, né? Eu acho que os trabalhos do Gui, da Maura, da Ju, da Marina, vem aí, pelo menos para mim, fortalecendo uma ideia que me é muito cara, que é a presença do psicólogo na escola. Ela é uma presença importante e ela é complementar à ação do professor. Eu, particularmente, não acho que a gente possa abrir mão dessa ação em parceria com o professor, e eu fico pensando que talvez a gente tenha um desafio como grupo de relacionar um pouco mais essa nossa atuação com as questões da escola, com o espaço escolar, defendendo mesmo a ideia de por que essa é uma ação do psicólogo que precisa acontecer dentro desse espaço escolar. Eu acho que a gente tem clareza disso, mas a gente não escreve muito isso. Defendendo e relacionando a importância, né, da constituição dessa perspectiva de futuro dentro da escola. Travou, Lilian. Parou de... A gente não tá te ouvindo. Não sei. A gente não te escuta mais, Li. Parou. Você tá mexendo no vídeo, mas a gente não te escuta. Eu acho que deve ser alguma coisa no cabo do seu fone. Não. Fez um estouro assim, aí parou, né? Talvez tenha queimado o fone. Não. Será que não tem o micro sem o fone, assim? Não dá? Ela já tirou. Ela Mas vai sair. Aciona o computador sem fone, não tem isso? Ela saiu e vai entrar de novo. Não sei o que aconteceu. Isso. Acho que em cima do que a Ju falou, Matheus, para você ir anotando aí, a Ju falou uma coisa muito interessante, né? Que é olhar para a relação, que a Stetsenko fala isso,
né? Tem lá um capítulo no livro da Senko que ela fala sobre a importância da identidade, né? O quanto que saber de mim é saber das minhas vivências e potências, sustenta a minha imaginação e promove potência para construir um futuro visado. Então, eu acho que essa relação, bem, que a Ju falou, entre a minha história, não é a minha história, é a apropriação da minha história, a significação ou ressignificação da minha história, então, a relação entre e as motivações do futuro visado ou a construção do futuro visado. Eu acho que de que modo que a minha história, a minha identidade impacta a minha imaginação na construção do futuro visado. Acho que essa é uma boa pergunta para você colocar como pergunta no trabalho. Li, siga, meu amor, é que você sumiu. Não, eu avisei que eu voltei porque eu saí para ver. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Ah, tá. Então, como eu disse, Matheus, esse é um desejo meu, de deixar mais claro por que o espaço escolar é um espaço importante para esse trabalho ser realizado. Né? Por que é importante que isso seja feito na escola e não pode ser substituído, sei lá, por uma ONG, alguma coisa assim. Uma outra questão que eu fico pensando, né, vendo os trabalhos também, de novo, do Gui, da Elaine, do pessoal da Maura, o pessoal que está trabalhando com isso, é que a gente vai desvelando as camadas desse futuro visado, né? Então, talvez deixar isso claro, porque esse futuro visado pode ser um futuro visado não tão distante. Então, as meninas do Tua Voz, por exemplo, elas se projetam para um futuro onde o protagonismo é para amanhã, né? Assim, eu já vou constituindo. Então, as reflexões que a Marina e a Feria Vera vão promovendo com elas vão fazendo com que esse futuro não esteja tão só distante, ligado à minha vida adulta ou ligada às questões relacionadas ao trabalho. Então, talvez pensar, né, nesse futuro visado, pensando nessas camadas e tentar desvelar como eles vão se constituindo, e como isso também vai constituindo essa consciência. Eu não acho que consciência você vai conseguir abrir mão, essa consciência que vai transitando nesse tempo, passado, presente e futuro, e que vai me fazendo saber cada vez mais de mim. Eu acho, Li, você falou agora, me fez pensar numa coisa que talvez o trabalho do Matheus pudesse contribuir muito. Que, em relação ao passado, as significações, elas se aproximam e se assemelham. Em relação ao presente, idem. Mas quando a gente fala em futuro, o que isso representa, né? Para os adolescentes? Como que eles pensam em futuro? Por exemplo, a gente pode pensar para nós, né? Para nós, aqui nesse momento. O futuro para nós. Quando eu penso em futuro, qual é a dimensão temporal desse futuro? Como que o tempo entra nesse futuro e nessa representação que eu faço de futuro? E aí o trabalho da Tati é muito interessante, porque quando ela falava, por exemplo, se olha pelo buraco da chave daqui 10 anos, ela tinha uma resposta. Quando ela falava o que você acha do futuro, ela tinha outra resposta. Então, assim, entender melhor o que eles entendem por futuro, eu acho que isso é um objetivo específico, viu, Matheus? O objetivo específico aqui está completamente equivocado. Sim. Né? Eu ia falar isso. Ele poderia ser um objetivo do trabalho, mas não é isso que você quer ver. Então, por exemplo, um objetivo específico é mais ou menos os passos, mais ou menos, ou questões, ou marcações, ou respostas que você vai ter que chegar para você alcançar esse objetivo geral. Então, uma das coisas é isso, é compreender o que os adolescentes entendem para o futuro. Isso é um objetivo específico. Para só colocar um deles e depois
Vamos lá, Li. Pode Tá, seguir. e aí, só mais uma observação para não me estender muito, é que quando você coloca aqui que você vai investigar quais são as bases motivações, você é obrigada a falar. Motivo é um construto teórico, né, que o Vygotsky vai desenvolver, então eu acho que aqui teria que ser os motivos mesmo, né, se você for trabalhar com esse construto como conceito, e aí ele está muito ligado à questão da consciência, à questão da imaginação e à questão da vontade, porque pesquisar os motivos é entender esse tripé que constitui o sujeito, que é a ação, afeto e cognição. Mas daí você não acha que isso é muito complexo por um objetivo geral de uma dissertação de mestrado? Não, Eu acho aí, por isso que eu estou colocando, porque a minha pergunta é, teu objetivo geral é realmente investigar os motivos? Tá. Não sei, eu acho que ele quer entender o que está na base. O que está na base, eu acho também. Da representação, ou para não usar representação, para não A cair numa significação armadilha, que eles da atribuem, não é isso? significação do futuro visado por adolescentes, né? É por adolescentes do segundo ano de ensino médio noturno de escola pública. Até para ficar num construto que a gente está estudando e está se aprofundando no grupo, né, Vera? Uhum. Agora, se você quiser estudar motivo, vontade, eu apoio. E no final, me lembra no final de falar para vocês uma pequena definição de significações que eu escrevi aqui. Eu estava vendo os trabalhos de Cs de vocês, mas enfim, vamos lá. Entendeu, Matheus? Então, assim, o que acontece? Quando você coloca um objetivo, o objetivo, a não ser que você vá fazer um trabalho teórico, ele tem de trazer o que você vai fazer, o que você quer achar, o que você quer descobrir. Tá? Então, você quer investigar o que está na base do quê? Não é você ir lá e dizer, ele quer ser jogador de futebol porque o pai dele sempre incentivou. Você vai lá, não. Você vai ver o que está na base das significações, porque você vai ver para ele como é. Tá. E não o que você consegue acessar. Das significações do futuro ou de futuro, né? Visado, e aí você vai ter que definir futuro e definir visado, futuro visado, de adolescente do ensino médio, tá? Tá. O que mais? Quem vai falar com o Matheus? Eu acho que, de certo modo, né, Matheus, também... eu acho que a gente chegou até a conversar, né, sobre as ideias também que eu estava tendo como pro projeto e você. E o projeto que eu apresentei, né, para entrar no mestrado tinha muito a ver com isso, assim, de entender o que é que eles imaginam, né, o que é que eles... Você está procurando os afetos, vamos dizer, a base volitiva, né, do que eles estão buscando. E eu tinha pensado bastante nessa questão de o que é que eles imaginam para eles, para o futuro deles, o que é que eles estão imaginando e etc. E isso seria visto através das produções, né? Através de identificar isso através das produções que eles fizessem, as produções artísticas e tal. Depois a gente foi mudando, acho que eu estou ainda delineando, e a Vera está conversando como que vai ser. Mas uma das coisas que eu encontrei, algo interessante que eu encontrei, foi a questão de ideologia do Martim Baró, que me fez... Eu li o artigo do Gabriel, do mestrado do Gabriel, e me fez pensar nessas questões aí que você está dizendo, porque ele vai falar muito sobre esse ponto que eu estou procurando também trabalhar no meu mestrado, que é a perpetuação de alguns dos valores dominantes, vamos dizer assim, dos valores dos valores que são dominantes, né, os valores capital, só que devido ao todo o cenário de alienação e tudo mais, eles são tidos como próprios, né? Então é uma defesa de valores que são colocados, são postos, mas que é revestido como se fossem próprios.
Sim. Me lembrou agora, assim, ouvindo você falar. Eu até, quando eu comecei as leituras, antes de chegar a ler o Vygotsky, Imaginação, eu estava lendo o Ideologia da Chauí, que é aquele pequenininho, Primeiros Passos. E aí eu pensei um pouco nisso também. Sim, Que lá ela sim, fala algumas coisas sobre isso sim, 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 e sim. achei... A diferença que eu senti do da Chauí pro conceito ali do Martin Baró, é que eu acho que a Uhum, Chauí vai falar mais sobre o conceito mais marxista, né? E o Baró vai expandir, né? O conceito de uhum, alienação. Da Chauí, pelo que eu me lembro, ela vai falar mais sobre a questão de naturalizar o que não é natural, né? é bem geral. Tomar as construções históricas. Tomar as construções históricas como natural. O Martin Baró vai pegar isso e também, do artigo que eu li, ele também vai expandir, vai colocar a nossa perpetuação, na medida que a gente defende certos valores, na medida que a gente defende certas posturas, né, uma estrutura de ação, não sei se nós estamos perpetuando valores de uma determinada classe, de um determinado segmento, Uhum. e na alienação a gente não se dá conta disso, né? Enfim, só lembrei agora, se você, não sei se você já leu esse artigo do Não, Papel, eu achei não muito sei. legal. E também uma outra coisa que eu não coloquei, mas o grande coisa que me despertou também para discutir essas coisas na escola, até respondendo um pouco o que a Lilia comentou, é que primeiro que enfim, mas aqui em São Paulo isso está aparecendo mais, né, com o Inova e de colocar, né, aquela coisa de projeto de vida, e aí do quanto que esses processos ideológicos que perpetuam um interesse de classes Uhum. de que isso agora está sendo assumido, né? Você olha lá as ementas do Inova lá e você fala que isso daqui é o ensino tecnicista, parece que está voltando, né? Que, não que vão nem sei se saiu em algum momento, mas enfim, eu tô falando várias coisas que eu não tenho muita apropriação, mas foram coisas que eu fui pensando para chegar até aqui, né? Eu acho que tem relação aí com o que você está colocando, rapidinho já fecho, Lívia, porque nesse sentido vai na contramão da autonomia e da potência, né? Uhum. E daí se torna uma sujeição. É mais isso que eu tinha pensado também. Projeto de vida, né, Matheus, proposto pelo Inova, é uma coisa temerária, porque nada mais é do que uma lavagem cerebral, preparando esses meninos desde muito cedo, preparando não, doutrinando esses Uhum. meninos desde muito cedo a se conformarem ao mercado de trabalho. Né, ainda culpabilizando eles, caso eles não consigam, é porque eles não foram empreendedores de si mesmo Uhum. no nível suficiente, né? E aí definir futuro na tua pesquisa é um grande salto, é um grande salto. Uhum. E foi até uma das motivações que foi quando saiu, né, o projeto lá, eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui ler as coisas e falei, gente, isso é perverso. Foi até quando foi a partir disso, foi em 2000, eu não lembro. Eu tava nos estágios do quarto ano, foi quando eu li a pesquisa do Gui, que eu falei, aqui tá algumas coisas que precisam ser assumidas e publicadas, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo na escola, e isso até seria uma justificativa do porquê que é discutido dessa forma na escola, enfim. E aí seria uma crítica à legislação atual, mas, enfim, estou avançando. E só fazendo uma pontuação, então, a ideia de projeto de vida que está lá, ela se assenta na psicologia positiva, Sim. né? Que é um modo de ver as coisas e de ver que está ganhando um espaço absurdo agora no Covid, né? Porque ela faz muito sentido no Covid. Uhum. E nas orientações que a psicologia está pegando e assumindo aí por Covid, que é, olha, você pode ser feliz, você pense positivamente, você medite para alguma coisa. Então, assim, tem artigo científico escrito sobre isso, né? Uhum. Sim. E é totalmente diferente da perspectiva teórica que a gente adota, né? A gente vai lá, eu acho que você usa termos aí no seu projeto, Matheus, que te compromete com essa nossa perspectiva, né? Quando você fala em futuro visado, quando você fala em potência, né? Que poderia ser agência, quando você fala em posicionamento, mudança de posicionamento. Então, você está assumindo o compromisso com uma investigação
que visa o futuro e a transformação. Então, você diz assim, bom, o que eu quero olhar? Eu quero ver se esses estudantes, ao se apropriarem, ou da sua história, das suas possibilidades, dos caminhos que eles percorreram para chegar até aqui, eles se apropriam das suas condições de vida, se apropriarem do porquê que eles tiveram que perseguir esse caminho, se foi escolha, se não, em que momentos eles poderiam ter mudado isso ou não, vai favorecer que eles tomem consciência dessa condição de modo ampliado e consigam agir ou mudem a posição deles em relação ao que o futuro deles pode ser. Quando você fizer isso, você transformou. Percebe? Então, esse mudar a posição em relação ao que o futuro pode ser já é uma mudança do futuro e no futuro. Então, isso é concreto. Então, isso é muito diferente de você, mas projeto de vida também, ele vai lá e ele olha o que ele fez, quais são as potências dele, e aí ele tem que planejar o que ele quer do futuro dele. Não é planejar, ele não tem condição de planejar, ele não tem... A única experiência que ele tem só lhe habilita a planejar o mesmo caminho que ele seguiu até aqui. Que é isso que a Lília falou. Né? Então, na nossa perspectiva, olha, é a partir da experiência que eu consigo imaginar alguma coisa factível e realizável. E essa experiência inclui todas as relações que eu tive. Então, quando você conta lá a tua história, né? Que você ia, você até teve sucesso. Até você, para realizar seu sonho, até você descobrir que os caras te queriam porque você sabia o caminho e levava os... eu não contei isso aqui. Os meninos, já você não contou, desculpa. Não, é que, né? só para explicar, é que eu acabei indo no clube treinar porque chamaram vários meninos da escola, mas eu não fui chamado. Só que eu era o único menino que sabia ir no estádio de ônibus, porque eu ia muito no estádio, sempre fui muito no estádio. Aí eu fui, chegou lá e acabei ficando treinando também. Entendeu? Mas ele treinava porque ele ia levar os outros, ele sabia o caminho, e não porque o clube tivesse interesse no talento dele e fosse oferecer condições para ele criar esse futuro visado. Então, assim, o meio, ele é perverso, cara. Ele é perverso, ele te usa do modo que bem lhe aprouver. Né? E é preciso ter consciência disso. Então, quando o Mateus percebeu isso, quando ele teve consciência disso, ele pulou fora. Então, ele mudou a posição dele. Ele podia ficar lá, ele podia se conformar em ser visto, nomeado como alguém que treinava no Guarani. Ele me disse que o pai dele quis matar ele, quando ele não quis ir mais. Porque o pai dele podia dizer para quem ele quisesse, meu filho treina no Guarani. Mas o Mateus sabia que ele não que ele até treinava, mas que ele não ia a lugar nenhum. Ele tinha consciência disso. Então, olha como a consciência é importante para liberar possibilidades. Que a imaginação vai te fazer vislumbrar. Até ontem, quando eu estava revisitando aqui, montando a apresentação, eu pensei em outras coisas que foram acontecendo na minha vida também, que foi muito disso, de tomar consciência dessas coisas. Porque quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu lembro que eu não tinha muita ciência das políticas de educação e, enfim, ProUni e tal. E aí eu lembro que eu juntei dinheiro para poder pagar o vestibular da PUC que eu ia prestar para História. Aí eu passei no vestibular da PUC, e aí que eu fiquei sabendo, eu falei, putz, mas tem que pagar para fazer a matrícula. E aí eu fiquei, gente, onde eu vou arrumar dinheiro? E aí eu fui falei com a minha mãe e tal, eles não tinham dinheiro para pagar. E aí foi quando eu falei, tá, então tem um ProUni, que aí eu vou usar a nota do Enem, que eu fiz o Enem, e aí eu falei, tá. Aí no fim, no meio de tudo isso, fui para psicologia, mas assim, essas coisas que quando a gente vai tomando consciência, a gente vai agindo, né? E de que se vai deixar. Porque, enfim, acho que minha história diz muito do porquê que eu tô pensando nisso. Isso, Mateus, muito bom, é muito bom ter essa consciência
de qual é o vínculo, né, entre as suas buscas, entre o seu futuro visado e a tua história, a tua vida. Quer dizer, não é por acaso que a gente está aqui. Eu, às vezes, eu paro, eu me pego pensando que grupo é esse que eu tenho, né? Por que esse grupo reúne essas pessoas tão diversas, tão diferentes, né? Então, o que é que nos une, né? E parece que as nossas histórias nos aproximam muito, né? Acho que as histórias de quase todas as pessoas no grupo. Então, isso é muito interessante, porque isso vai construindo também um corpo de saber que tende a ser muito coerente. Então, o seu trabalho vai ser muito coerente, porque você não está fabricando uma realidade. Você vai inventar, porque para você construir um trabalho, que é algo que se volta ao futuro, que é a construção de um futuro, você vai inventar. Inventar, mas não inventar sem base na realidade, que é o que vai definir a imaginação, né, para o Vygotsky. Certo? Muito bom. Vamos lá olhar os conceitos um pouco, então. O Tiago sugeriu ideologia do Martim Baró, né? Foi eu que orientei aquele trabalho. Foi uma orientação meio torta que eu fiz, porque eu não estudei a fundo Martim Baró, mas esse trabalho eu estudei muito, porque eu estava orientando, eu tinha que saber para orientar. Eu considero um trabalho muito bom, e que eu acho que ele traz lá umas ideias do Martim Baró. Eu gosto da ideia de consciência, de ideologia, que ele vai lá fazer toda uma discussão em relação à alienação, né? E de coletivo, do Martim Baró. Eu acho que ele também faz uma discussão sobre o que fazer do psicólogo, que eu acho interessante, porque ele vai voltar para as questões comunitárias. Então, é um referencial que não briga conosco, a gente já utilizou, a Vânia utilizou no trabalho dela, e acho que é uma expansão para nós, né? Expandindo aí as nossas ideias. Então, vamos lá, Matheus está aqui trazendo. Identidade, vocês pensaram em fundamentar a partir de quem? Nós não pensamos. A gente não pensou. A questão aqui, já para ir limpando, é a seguinte: psicologia histórico-cultural é o pressuposto, tá? É a base. Os conceitos aqui que entrariam, que você está dizendo que são centrais, imaginação e memória, acho que isso aqui está definido no teu trabalho. Aí você tem consciência. Né? Para a gente é um conceito complicado, mas dá para a gente. Eu coloquei, eu falei, caramba, eu não vou dar conta. Acho que dá para a gente pensar alguma coisa. Aí você falou em adolescência é, sem dúvida, um conceito que tem que trazer, é o público que você vai trabalhar. Aí, identidade. Eu acho que se a gente for trazer identidade, a gente tem que trazer a partir da Stetsenko, que não vai gastar muito tempo, né? Ela vai pegar o tópico da identidade para falar de memória, do papel da memória. Muito nessa linha que o Matheus está falando. Ela ia voltar, na verdade, para os conceitos que a gente falou antes, que em memória. Mas ele não pode também usar a identidade partindo lá da Lapoujar, quando ela faz a relação com a imaginação? Sabe qual é o problema? O conceito de identidade, vamos lá. Identidade é uma categoria da psicologia social, ok? Então, em geral, na psicologia social, que com certeza vocês tiveram aula com a Silvaninha, vocês viram, estudar o Ciampa. Então, o Ciampa, ele vai trazer a identidade como atividade, memória e consciência. Ele está partindo do Marx. Não briga conosco, tá? Só que é curioso, porque o Ciampa falou em identidade dentro da psicologia social
em 1989, se eu não estiver enganada, nunca mais escreveu nada sobre identidade, e a gente não tem os textos sobre identidade, por exemplo, que a Graça, que é a Gracinha lá da PUC escreveu, é com base no Ciampa. Então, a gente, na psicologia, fora da psicanálise, alguns textos de psicanálise, a gente não encontra muitos referenciais de identidade. Então, se eu pensar como categoria teórica, do modo como ela aparece na psicologia social. Ponto, entendido isso? Fora da psicologia, tem muitos autores que trabalham com identidade. Por exemplo, a sociologia do trabalho trabalha com identidade, que até são autores que eu transito um pouco. Eu tenho muitos textos sobre identidade. Né? Tem um artigo que eu escrevi com o Ederson sobre as apropriações teóricas, as apropriações do conceito de identidade em pesquisas. Esse texto, ele resulta de uma IC do Ederson. Pasme. Porque o mestrado do Ederson, né? Foi sobre outra coisa. Quando eu vou ver, eu entro, por exemplo, vai no Google Scholar lá e vejo citação, esse texto assim explode de citação. Ou seja, é um texto, minha leitura, bobo, na minha opinião. Mas ele traz lá quais as apropriações, quais as definições, quais o conceito de identidade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente sofre de falta de referência sobre identidade. Quer dizer, eu não tenho, eu acho que eu não tenho nenhum aluno meu de mestrado ou doutorado que tenha trabalhado com identidade. Eu acho que é um pouco por causa disso. Agora, eu tenho textos escritos, vários, inclusive com a Vera Placo, aí pegando autores da sociologia, porque a gente está discutindo identidade profissional. A gente quer discutir lá a identidade do professor, né? Então, aí eu tenho uma produção até que bem razoável. Mas eu também não sei se é o caso de ir por identidade. Eu acho que a gente tem que deixar rolar um pouco. Não sei o que vocês pensam. Eu pensei, até lembrando um pouco dos trabalhos da Borovitch, eu não acho necessário, não acho que é o caso, mas se chegar a essa necessidade, eu iria por personalidade, que aí a gente já tem a Borovitch fazendo todo um trabalho do estudo da constituição da personalidade, ligando isso às questões da aprendizagem, ao desenvolvimento, pensando isso já dentro da unidade cognitivo-afetiva, mas nesse momento eu tiraria ele e pensaria mais para frente. Alguém mais quer comentar? Vai, gente, opinião, hein? Eu vou falar, então, o que eu fiquei pensando. Oi, gente, tudo bem? Oi, Ron. Oi. Eu fiquei pensando. Eu, na verdade, tô meio quieto, porque eu tô meio... Parece que eu tinha pegado no pique de como usar essas conversas por notebook, e eu tô meio desaprendido, meio, sei lá. Enfim, conversa para outro momento. Mas na apresentação do Matheus, enquanto vocês estavam falando também, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? E daí uma dessas coisas foi que nós que estamos chegando agora no mestrado, a gente é um pouco privilegiado em relação às pesquisas. A gente está se inserindo numa escola que já tem várias pesquisas desenvolvidas, então a gente já tem eu tenho uma base para onde a gente pode partir para poder fazer uma discussão. E uma dessas bases que eu fico pensando é que a gente já tem pesquisas que vão demonstrar que, contrariamente do que se constrói aí, pensando mais no nível ideológico, que o que a gente tem de dado mostra que o adolescente tem futuro, que ele pensa no futuro, e então isso é um ponto de partida, né? Até por Matheus, quando ele fala de futuro visado, já está partindo desse pressuposto, né, de um adolescente que tem futuro e que pensa futuro.
e que acho que isso é interessante, e isso a gente pode recorrer às próprias pesquisas do grupo, né? Por isso que eu falo que a gente é privilegiado por isso. E ao mesmo tempo, a gente está dentro de uma escola durante um bom tempo, e a gente tem dados para poder falar sobre essa escola. E daí, em relação a isso, eu fiquei pensando na minha IC. E quando a gente foi concluindo a IC agora no ano passado, o quanto o papel da escola para poder pensar esse futuro, né? O papel da escola nessa formação do que o adolescente pensa no futuro. E o que a gente foi constatando e percebendo na IC, ainda que bem breve, né, por ser uma iniciação científica, mas o que a gente foi percebendo é essa falta na escola de um espaço para poder fazer essa discussão do futuro, né? Então, quando o Tiago fala sobre ideologia, eu fico pensando que faz muito sentido, acho que pensar ideologia e pensar, talvez, em algum objetivo específico que traga um olhar para a escola, pensando qual é o papel da escola nessa formação do adolescente para poder pensar o futuro dele de uma forma um pouco mais crítica, né? Porque a gente, na verdade, todo mundo, na verdade, que vai fazer pesquisa na escola, sabe dizer isso claramente e com menos crítica o pessoal da avaliação psicológica, que vai lá para poder fazer teste, vai falar que a escola pública é ruim, que é péssimo, que não ajuda, e tem aqueles documentário agora lá do Brasil Paralelo, lá, que vai falar sobre a educação pública no Brasil, que é muito ruim. Isso são informações da realidade que as pessoas vivem batendo ali nessa mesma tecla, só que não olham com muita crítica para isso, né? Eu acho que também o Matheus tem a chance de olhar para isso agora, de talvez aprofundar um pouco o olhar para isso, em alguma medida. Eu acho que não só ele, como eu e o Tiago também, para a gente poder pensar o quanto a escola não tem esse espaço. Na verdade, o que a escola cria de espaço para o adolescente pensar o futuro dele, né? Porque parece algo tão individual, individualizante, né? Porque a gente vai discutir o futuro do adolescente com o adolescente, e a escola, muitas vezes, quando a gente coloca para ela essa responsabilidade de fazer essa discussão também, ela foge, né, desse espaço, né? E daí cria-se agora, então, um projeto de vida com a chance de poder criar, talvez, esse espaço, mas é de uma forma completamente errônea, né? De uma forma que ainda foge dessa discussão. Então, acho que pensar que espaço é esse, né, que a gente está se inserindo, que é a escola, e o quanto a escola está impactando nesse futuro visado do adolescente. Fiquei pensando nisso. Excelente, é um objetivo específico, Matheus, anota aí. Anotei aqui já. É olhar mas anota como objetivo específico, né? É olhar como é que a escola concorre nessa questão aqui de favorecer a imaginação que constrói o futuro visado. Porque isso é muito dialético e talvez paradoxal. Porque a gente já tem uma resposta, que é uma resposta que constitui a escola como instituição da maior relevância para a humanidade e para a sociedade, que é a escola ensina os conhecimentos formais. Os conhecimentos formais promovem o desenvolvimento do pensamento por conceito, amplia o desenvolvimento da consciência. Fundamental para que o adolescente construa o futuro visado dele. Então, a gente sabe isso. Agora, será que a escola sabe? Será que a escola promove essa reflexão com os estudantes? Para mim, nós já fizemos essa discussão, eu já escrevi sobre isso, eu acho que aquele capítulo do livro da Loyola que eu escrevi sobre desenvolvimento e aprendizagem, eu acho que lá está muito bem explicado que a escola, ela não trabalha com o aluno o desenvolvimento da consciência dele sobre a própria condição que ele vivencia. Então, eu acho que vocês podiam pensar na própria história de vocês. Eu acho que você, Matheus, quando você fala da tua história, você me fala pouco da escola. Sim, o Tiago me contou mais a história. Eu acho que, não me lembro se ele contou para o grupo, mas ele me contou mais dessa história. Como vai ser lá na escola um professor que encontra uma mediação que chama a atenção dele, que é a música e o jogo, né? Por outro lado, acho que é jogo de xadrez, se eu não me engano, e como isso
vai ampliar os horizontes dele e ele vai começar a olhar para a condição de vida dele e para a própria importância da escola de uma outra forma, completamente diferente. Isso vai transformar o Tiago, a posição dele. Ele vai se conscientizar. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que responder, sabe, Rômulo, não é se a escola abre espaço para conversar, se ela tem espaço para pensar o futuro. Eu acho que na escola se fala de futuro, não se fala do presente. Eu acho que o espaço da escola é só o futuro. Sim, é só discurso, né? Mas é um futuro que os profissionais, é um futuro com uma ideologia absurda, que a Lilian falou. Né? Um futuro, você tem que estudar, você tem que prestar atenção, senão você não vai arrumar emprego. Olha, do jeito que você está indo, você não vai entrar na faculdade. Ela não fala do presente, ela só fala do futuro. Mas é um falar do futuro que não inclui o dono do futuro, que não inclui os maiores interessados. Então, talvez a pergunta seja, como é que a ideia de futuro comparece na escola? Que ideologia está na base dessa ideia de futuro? Eu acho que é uma coisa que o Tiago pensou, e que se vocês conseguirem avançar, vocês três, porque imagina, Rômulo, na sua vai entrar a questão da raça, a questão do gênero, a questão da classe. Dá para vocês três fazerem um artigo, sabe? Assim que vocês avançarem, não como produtividade, que vocês sabem que eu não cobro isso, mas até, eventualmente, né? Claro, até para vocês pensarem em um doutorado, é importante que vocês tenham alguma produção, mas porque eu acho que vocês três estão pensando muito bem, cada um de um lugar, nas mesmas questões, e que são muito importantes. Isso dá um salto para o grupo de onde ele está, e faz com que vocês, juntando forças, vocês consigam também avançar, cada um dentro do objeto específico que vocês estão querendo olhar. Então, acho que a gente até sabe, a Lilian hoje já falou aí de uma ideologia dominante, né, que permeia as ações escolares, que permeia os documentos e as reformas, as últimas, pelo menos, né? E que tem um futuro, quem dera fosse visado, mas é tramado. É quase que não dá para fugir dele. Sabe? Que a gente sabe muito bem qual é. Né? Agora tá aí o grupo lá da Vera, que eu participo, eu nem tenho falado nada, porque as pessoas estão ali revoltadíssimas com as coisas que têm saído sobre educação. Quer dizer, aquela Priscila Cruz, eu tenho um horror àquela moça, sabe? Lá da ONG Todos pela Educação. Ela trabalha para os empresários, ela trabalha para o neoliberalismo, ela trabalha para manter os que não sabem nada e usa um discurso de defesa da escola pública que é horroroso. Tem dinheiro que não cabe mais em lugar nenhum, é a pessoa que está sendo chamada aí para falar. Aí daqui a pouco vocês vão falar, nossa, Vera, mas você também só fala mal das pessoas. Quem é que você indica aí para a gente escutar? Eu vou dizer, nesse momento, sinto muito, ninguém. Sabe? Vão ler filosofia e ler outras coisas. É uma visão colonizadora, né, Vera, do Todos pela Educação. Basta entrar no site, é medonho. É medonho. É que estava no Roda Viva, né? É adaptacionista. Com o MEC, que indica aquela Ilona para a secretaria. Gente, da Secretaria da Educação Básica. Aquela mulher trabalhou a vida inteira para os grandes empresários. Rachou de ganhar dinheiro. É milionária. Assim como a Priscila Cruz. Olha para ela. Olha como ela era quando ela começou. Olha como ela é hoje. Sabe? Então, assim, essas coisas da escola, e como é que isso comparece nessa escola aí, nessa visão de futuro dos alunos. Então, por exemplo, a gente já escreveu, não é que eles não imaginam, eles imaginam. O problema é o que eles imaginam. E essa imaginação,
de um lugar, só um lugar, não tem janelas, como diria o Lu. Não tem vários lugares possíveis. Então, acho que um pouco por aí. Então, o que o Rômulo fala e o Tiago, acho que dá para vocês avançarem muito. Identidade, eu sugiro que ao invés de abandonar ou adotar outro conceito, olhemos como é que a Ana trabalha com isso e a gente pensa se dá para fazer uma vinculação com ela, tendo em vista... olhar lá no Transformative Mind, ela tem um capítulo só sobre identidade. Eu já li, mas eu quero que o Matheus leia e veja o que ele entende. Desigualdade social, eu acho que é um conceito que entra, não tem jeito, ele permeia, porque você pode pegar para você sustentar lá na análise. Você não precisa fazer um conceito, um capítulo sobre desigualdade social. Acho que quando você vai falar da escola, e você for falar da escola pública, eu tenho um artigo que ele foi aprovado, eu acho que ele não saiu, mas eu acho que eu estou falando da escola pública como promotora e mantenedora da desigualdade social. Então, acho que talvez esse artigo, que é um artigo que eu escrevi para um evento da Baber, ele não saiu, mas ele está aprovado, eu até posso mandar para você. Tá bom. Eu acho que você pode partir dele, porque é um jeito de você falar da escola pública e da desigualdade social e resolve o seu problema. A ideia de TAS, eu acho que é alguma coisa que você pode discutir dentro da metodologia. Eu pensei nisso também agora, que no próprio artigo da Ana, ela coloca isso como método, né? É isso, é método. O conceito que vai estar envolvido aqui com o método, com a TAS, é a agência. Então, que teria que aparecer como conceito, e aí substituindo o que a gente chama de potência de ação. Entraria a agência, mas é a agência tal como a Ana usa. Então, seria a capacidade de mobilizar a agência que favoreceria uma posição ativista transformadora. Então, por exemplo, se a gente pensar nas meninas aí que a Lilian falou, elas têm uma posição ativista transformadora. E o que está na base dessa posição que elas assumem? A capacidade de mobilizar a agência. Tanto que elas dão umas escorregadinhas, né? Aí, quando elas não conseguem mobilizar a agência, aí elas somem, aí deu um problema, enfim, bem nesse movimento. Agora, vamos bem rapidinho, imaginação, ou o que vocês sugerem para o próximo? Porque o Gui já voltou do kitchen, Gui? Já acabou de terminar lá. Ai, que rápido. Tá. Por 2 horas. Tá bom. Então, gente, o que vocês sugerem em relação aí aos conceitos, a discussão disso? Nós temos de discutir esses conceitos. Pode discutir, Matheus. Eu vou falar aqui. Discutir você, que é o dono da pesquisa. Vou dar uma aula aqui, gente. Então, agora aqui, a gente vai começar a leitura. Eu não sei se eu entendi o que a Vera falou, não sei se eu entendi, mas eu acho que a minha sugestão seria a gente, não só o Matheus, eu acho que a gente como um todo, assim, poder voltar a discutir imaginação. E porque eu acho que é algo que eu vou usar no trabalho também, um conceito que vai ser utilizado no meu trabalho, não sei no do Tiago, mas que eu acho que vai ser bom, sabe, poder voltar e fazer essa discussão sobre imaginação. Grupo. Inclusive, meu livro vai chegar hoje, eu acho. O meu chegou já. Ju, você acha? Talvez tentar pensar agora, ao discutir imaginação, a relação com a memória, né, Ju? Eu acho isso legal.
Até porque aí uma coisa explica tudo, aí eu uso para escrever no artigo que eu preciso escrever. Dona Juliana. Ai, ai. Mas é que assim, eu não me lembro, e ali pode me, 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 me contextualizar, mas eu não lembro da gente ter feito uma discussão dessa, viu, Vera? Tanto que eu não consigo nem pensar num texto que a gente já tenha usado, ou, enfim, ali também tem mais propriedade dos textos de Vygotsky, mais memória, ou Vygotsky, qualquer outro texto, que traga memória para a imaginação. A gente já discutiu isso? Não lembro. Nos enlaces, não, Ju. Agora, eu fico pensando, né? E aí, eu não sou uma estudiosa da imaginação. O que eu sei de imaginação é o que eu estudei e aprendi muito na síntese dos trabalhos de vocês. Então, a minha pergunta é: a gente vai, né, estudar imaginação, a gente vai estudar processo imaginativo? Porque, para mim, se a gente vai falar de enlace, faz mais sentido a gente colocar as discussões do grupo na constituição desses processos imaginativos. E aí a gente pode estudar com a memória, com a emoção, com a vontade. Não Olha, sei. ali, eu não sei, eu acho que, inclusive assim, quando no trabalho da Maura, que eu acho que o trabalho da Maura e o trabalho da Ju, né, são os que mais investiram em imaginação. Talvez o da Maura mais um pouco, porque a Ju estava com a questão da emoção e ela teve que dar um enfoque para a emoção. A gente acabou optando por falar em processos imaginativos por duas razões. Primeiro, porque é um termo que o Lucas sugeriu, que ele prefere. Travou? Travou. Então, é inapreensível. Travou, Vé. Você pode repetir, por favor? Agora, processo imaginativo se transforma num objeto apreensível. Travou? Então, vamos lá. O que eu estava dizendo é que, no trabalho da Maura, a gente fez opção por usar a expressão processos imaginativos. Primeiro, porque foi uma sugestão do Luca, e o Luca fala que prefere mais ou menos, ele fala, porque acabou de sair um livro dele pela Springer, que a Springer divulgou, aí o ISCA divulgou ontem, que é imaginação, né? Ou imaginando, parará. Segundo, porque a Maura estava estudando imaginação, e a imaginação, ela é inapreensível. Eu só posso pensar em imaginação como categoria teórica, tá? Então, aqui eu posso discutir imaginação, porque é conceito, a gente está discutindo como categoria teórica. Quando eu vou estudar imaginação empiricamente, e não teoricamente, faz muito mais sentido falar em processos imaginativos, porque aí eu consigo aprender. Principalmente olhar o movimento, certo? Mas aqui, no caso, o Matheus não está se propondo a estudar a imaginação. Então, ele pode muito bem manter a expressão imaginação. Ok. Tá? Então, quando a gente pensa uma categoria, um conceito, a gente tem sempre que pensar isso. Né? Eu provoco muito a Ia e falo, Ia, mas você está falando disso como uma categoria ou como um conceito? E da última vez, ela até ficou, pô, meu Deus, vamos discutir, vamos marcar um encontro, vamos não sei o quê, que não rolou por causa dessa história toda aí, de isolamento. Mas, imaginação como conceito é a definição. O que é a imaginação? Então, o Vygotsky vai falar em função psicológica superior. A Bader também vai falar em função psicológica superior. Ele vai falar a imaginação como uma categoria. Mas a Bader não está falando do estudo da imaginação. Como é que eu transformo, né, um objeto que eu estou olhando, de modo que seja possível apreender o fenômeno que eu estou buscando? Daí eu acho que faz mais sentido falar em processo imaginativo. O Vygotsky, ele não fala em processo imaginativo, mas ele fala em processo criativo. Ele fala, imaginação criadora.
E aí a imaginação criadora para ele é o processo imaginativo, porque aí eu posso olhar na criação a manifestação dessa imaginação. Tá? Então, ele vai falar, eu acho que ele fala em processo, a imaginação da criança, em processos criadores, se eu não me engano, em outras. Ele começa falando da imaginação e aí ele vai derivar na criação. Aí ele vai na criação no modo geral, que ele vai colocar como uma tortura. Aí ele vai colocar a criação literária na idade escolar. Aí ele vai colocar a criação no teatro. Aí ele vai colocar, enfim. Percebe? Só que ele começa como? Ele começa falando a imaginação e a arte. Então, ele já casa, junta essas duas dimensões, uma que é uma dimensão interna do psíquico e a outra que é uma produção da cultura. Então, fazendo o movimento que está na base da teoria dele, né, que é a dialética, né, que é a articulação entre externo e interno. E daí ele vai derivar a criatividade, que a gente podia chamar de criatividade, mas que criatividade, isso está lá na psicologia positiva, então a gente tem que falar de criação, então acho que discutir o conceito de imaginação como conceito. E aí, como é que a gente olha para a imaginação? Bom, a gente tem que olhar os processos psicológicos que estão na base das atividades que lançam mão da imaginação. Ele, tá claro? Tá Claro, claro. quando a gente for escrever, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Quando que a gente está falando da imaginação e quando a gente está falando de processos criativos. Então, por exemplo, houve um tempo que a gente dizia, a imaginação não está presente na escola. Claro que está. Se está. A serviço da ideologia. Total. Agora, qual imaginação está presente na escola? Então, quando o Luca fala em imaginação negativa, é isso que ele está falando. E ontem, quando a Fer trouxe para nós o Mangel falando da imagem, isso é muito fértil para a gente discutir imaginação. Talvez a gente até possa fazer isso na semana que vem, retomando o que a Fer trouxe sobre imagem. A gente pode pedir para a Fer trazer o capítulo, né? Oi? Parecia que o Manga tinha lido o capítulo do Vygotsky. Pois é. A gente podia até pedir para a Fer trazer de novo. Sabe, velho, que eu fiquei pensando, aí eu vou sair um pouquinho, desculpa, viu, Matheus? Fiquei pensando muito no que você tem falado, né, nesses nossos últimos encontros. E aí, né, a partir do que a Ju colocou, eu fico pensando, nossa, mas o que de imaginação a gente ainda não leu e não discutiu, que não esteja posto nos trabalhos, né? E aí, lógico, cada vez que a gente lê Vygotsky, cada mergulho é um flash, é sempre uma reinterpretação, mas eu fiquei pensando que o meu desejo seria talvez ler um pouco desses filósofos contemporâneos que você tem falado, para a gente começar a pensar essas questões de futuro visado partindo dessas reflexões. Não penso que um estudo profundo, mas, sabe, areja um pouco, vai para esses filósofos contemporâneos para tentar... E aí volta para o conceito. Mas é um desejo meu, não tem nada a ver com a pesquisa do Matheus. Eu acho que a gente tem que olhar para a questão da relação entre imaginação e memória, e eu acho que um lugar que ela aparece de um jeito que dá sustentação para a gente é na Lapojade. Eu acho que aparece. Eu não me lembro o Luca, eu preciso dar uma reolhada nos textos do Luca, mas eu sei que eu nunca li nada da Bader relacionando com memória, né? Esse não é o objeto da Bader. Talvez no Luca apareça, porque o Luca, se a Bader se interessa pela imaginação, pelo enlace com a emoção, e imaginação e emoção sustentadas no Spinoza, o Luca se interessa por imaginação pelo papel que a imaginação tem na apropriação de conhecimento. Então, veja, são objetos muito diferentes. Então, a possibilidade da gente achar a relação da imaginação com memória no Luca é maior em função
do papel que a memória tem para a apropriação de conhecimento. Então, a gente pode dar uma buscada. A gente tem um monte de textos dele, todo mundo tem. Lembra do curso que a gente fez? Ele mandou todos aqueles textos lá, que em PDF, a gente pode dar uma busca lá no PDF. Sei que são textos em inglês, mas, enfim. Eu fico pensando agora, que nessa relação, o que está central aqui é a questão da temporalidade mesmo, né? Que é essa coisa do passado, do presente e do futuro. E como que fica esse futuro visado se a gente vive num tempo onde essas barreiras parecem que a tendência é ficar rompendo? É um pouco nisso que eu estou pensando, para a gente pensando. Essas barreiras do tempo mesmo, da noção do tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a se encontrar nesses encontros virtuais, você quebra a barreira tempo e espaço, porque a gente está aqui, mas está respondendo o WhatsApp, mas tem o filho aparecendo ali que você dá uma olhadinha. E como que é constituir um futuro visado nesse movimento contemporâneo que é marcado pela mudança do meio mesmo, né? Onde o meio digital entra com muita força. Mas você sabe, Li, eu tenho medo de fazer reflexões, como que eu vou dizer, apressadas. A minha indisposição com esse movimento de pesquisa sobre a influência, a afetação do isolamento. Gente, faz um mês que nós começamos o isolamento. Não, mas o meio digital, o McLuhan estuda sim, mas esse meio desde 50, velho. Esse meio, ele vem mudando. Sim, Li, mas ele não é ainda. Quando você pensa na escola, pelo menos no Brasil, ele não é a realidade. As meninas estão começando, não sei se você está no grupo, começou antes de ontem. Aí teve duas coisas. Uma disse, eu amei a aula, adorei, aquele professor é fantástico. A outra falou, não entendi nada. Tá? Nem ontem, nem hoje. Já estavam falando ontem, de 2 dias. Aí aparece na mídia, nada funcionou, as pessoas não conseguem acessar. Aí vira um cara, o apresentador, e diz assim, é um absurdo, isso não pode acontecer. Gente, é uma rede com, sei lá quantos milhões de alunos, mais 3, 5 milhões de alunos. Como que isso vai funcionar direito com todo mundo no primeiro dia? Ponto. Segundo, e aí? Essas meninas não estão acostumadas com isso. Então, ela não entendeu nada, porque o professor era ruim, a metodologia era ruim, ou porque ela não tem experiência com esse meio digital. Entendeu? Eu entendo o que você está falando. Olha, como fica com essa... a gente está rompendo barreira, mas a gente quem? A gente quem? Não, mas eu não estou falando do isolamento, eu estou falando de um movimento mesmo que vem se constituindo, né? Eu não estou falando, não, agora por conta do isolamento. O que eu estou pensando é que existe aqui um mundo, mas aí, de novo, isso é um desejo meu, existe um mundo que é muito diferente do mundo lá de quando o Vygotsky escreveu, e aí, às vezes, eu sinto necessidade de me aproximar de autores que deem conta um pouco dessa discussão, desses meios, mais na contemporaneidade. Não focado, eu entendo o que você está falando. Eu não estou... eu já tirei do isolamento, eu estou entendendo o que você está falando, mas o que eu estou dizendo é, se nós estamos querendo entender isso para compreender o desenvolvimento na adolescência, os adolescentes, em sua imensa maioria, eles estão lidando com esse meio do modo que a gente já sabe, lembra? Pegando informação, lembra? Fazendo piada para ver fofoca. Então, eu acho que não é... E aí eu dei o exemplo das meninas. Então, na minha opinião, o psiquismo se transforma quando há uma mudança de qualidade de funcionamento. E eu não acho que a informação que vai sendo recebida, vai sendo absorvida, promova qualidade de funcionamento psicológico. Entendeu?
Então, eu acho que tem de ler. Tem muita gente escrevendo sobre isso, Li. Tem muita gente. Eu não sou nem capaz de selecionar coisa para a gente ler. Mas eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, a Agamben, pegar alguns filósofos que a gente sabe que são reconhecidos e tentar olhar alguma coisa. Eu vou dar uma olhada também, aí eu te mando, aí você avalia se é pertinente, se não é, se ajuda, né, o Matheus, os meninos a pensarem. Então, vocês também dão uma procurada em memória e imaginação no Luca? E para a semana que vem, eu acho que a gente discute aqui, começar pelo Vygotsky, que é sempre o caminho. Voltemos ao texto do Vygotsky, tá? E eu trago alguma coisa da Lapojarte. E a gente começa com a imaginação e tenta vincular a imaginação e memória. No texto do Vygotsky, ele vai falar em imaginação e memória. Tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Gente, 1h30 eu vou dar aula. Beijos para vocês. Beijo, Vera. Obrigada, Boa meninas. Gente, ó, só os meninos aí que estão fazendo trabalho, eu tô ansiosa para orientar vocês. Terça-feira a gente tem orientação e eu vou colocar um horário aí, pelo menos de 1 hora para cada um, tá bom? Gui? Ô, Vera, eu entro com você 1h30 agora? Você pode? Posso? Já que eu não me cadastrei, tá bom, Gui. Isso é uma vergonha. Não, posso. Mas isso também é datado. Mais 2 encontros e aí acabou isso também, tá? Tá, não, tranquilo, não tem problema. Tá bom. Tá. Gente, então Vera, vamos lá. Oi. Vera, só uma pergunta antes de você ir. Se você tem alguma notícia dos prazos de IC, eles tinham Nada. alguma coisa atualizada? Nada. Na reunião que eu tive, né? Eu falei para vocês que eu sou do Conselho Consultivo, né? Na reunião que eu tive, a coordenadora geral da Propesc disse que estavam avaliando isso. Teve gente que perguntou, mas que eles ainda não tinham posicionamento. Tá. Eu acho que... Eu acho difícil mudar esse prazo, sabe por quê? Porque o resultado vai sair, dos novos vai sair no prazo. O CNPq já abriu, inclusive, a destinação de cotas. Tá bom. Eu acho que, assim, se vocês quiserem conversar, a gente tem amanhã um horário, quer conversar amanhã à tarde? Naquele nosso horário? Uhum. A gente conversa sobre C. Vamos pensar um plano B? Tá. Né? Então, como é que a gente fecha esses ICs aí dentro do prazo, se não for prorrogado, tá bom? Tá bom, Vera. Então tá. Tá bom, tá bom. Beijo, gente, até. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau. Gui, você tá aí ainda? Não. Beijo, tchau, gente. Tchau, gente. Eu não sei como é que faz pra parar de gravar, Mar. Eu acho tô que com medo volta de lá, sair. não é? Acho que volta lá e parar a gravação, não tem alguma coisa assim? Tem um pare de gravar. Acho que aí ele já Mas salva. tá aqui. A gravação será salva no drive do Prospect. Isso, Aí depois. Aí Depois eu peço pro Gui?